Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para nossa conversa, para mais um episódio de construção de conhecimento. Esse canal está cada dia mais animado, Érica. Estamos aí recebendo muitas visualizações, né, nas redes, LinkedIn, Instagram. Pessoal falando com a gente, pessoal trocando ideias. E é esse o objetivo do canal. Ficamos muito felizes com essa interação que está acontecendo agora. E hoje estamos aqui com um tema que vem sendo solicitado aí nas nossas conversas com as pessoas que estão interagindo com a gente, que é diversidade. A gloriosa diversidade. Primeiro, bom, tudo bem com vocês que estão aqui ouvindo a gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse podcast, esse encontro, mas assim, seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente consiga trazer aí boas reflexões para você nesse encontro de hoje. E que delícia de tema, diversidade, a importância da diversidade. E vamos começar pelo começo, né, Cláudia? O que a gente se refere quando diz diversidade? Então, Érica, assim, você sabe que eu sou das palavras, né? Eu gosto muito do significado das palavras. A semântica. Exatamente. Até porque, fazendo um parênteses, nós ao longo do tempo, e é natural que isso aconteça, a linguagem, ela está sujeita a isso, você que trabalha com comunicação sabe disso muito melhor do que eu, inclusive. Ela está sujeita a modificações, né? As palavras... A diversidade, ela traz uma reestruturação da língua, Exatamente. Né? A gente vai... As palavras vão mudando de significado. Hoje você emprega palavras com significados completamente diferentes do que você empregava há 10, 20, 30 anos atrás. E colocamos em desuso uma grande gama também de palavras que tinham algum tipo de referência a coisas que ofendiam grupos diversos. Exatamente. Então é muito importante a gente começar daí, né? Começar a convidar a quebrar a primeira barreira. Exato. Não é mimimi. É você parar e compreender a semântica, de onde vem a história da palavra, a correlação que a tua língua tem. Nós somos um país em que tivemos uma história de escravidão. Nós tivemos histórias, como também outros países, de segregação de diversas, como de mulheres, religiosas, de grupos étnicos. Então, assim, muitas vezes o vocabulário ele vem maculado e que bom que a gente está podendo se rever. Exato. Né? Que bom que a gente pode olhar e aprender. Tipo assim, essa palavra não está mais em uso. Mas por quê? Como seria o primeiro convite do dia, toda vez que você escutar isso, ou quando você escutar isso, você dizer... Olha, me explica então, por que não se usa mais essa palavra? Exato. E a diversidade, falando especificamente da palavra, né, ela tem uma série de desmembramentos. Sim. Quando a gente fala de diversidade, não existe uma diversidade, né? Existem algumas diversidades. A gente fala em diversidade de gênero, a gente fala em diversidade física, a gente fala em diversidade religiosa, a gente fala em diversidade de escolha social ou sexual. Eu tenho diversas variações dentro da diversidade. Mas tudo isso, no fim do dia, leva a uma coisa que eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de colocar isso na mesa para a gente discutir, que é a diversidade de ideias. Né? Quando a gente está numa organização, o mais importante de tudo, e aí não importa grupo étnico, sexo, estado civil, gênero, cultura, não importa religião. Nada. O que importa eu posso ser do mesmo grupo que você, mas eu tenho ideias diferentes das suas. Sim. Evidentemente que a diversidade geral, ela agrega novas ideias, agrega novos olhares para as mesmas coisas, até porque as pessoas ocupam lugares diferentes. Então, você naturalmente olha para as coisas de maneira diferente. Você tem o olhar do lugar onde você está sentado, né? Daquilo que faz parte do seu eu. Então, dentro das organizações, que é esse o nosso propósito aqui, é falar um pouco dessa questão de como fazer a gestão das pessoas dentro das organizações. O tema diversidade, o que ele traz para a gente? Ele traz uma oportunidade de você confrontar ideias.
E olha que legal, você trouxe uma coisa muito, muito importante, Cláudia, porque a primeira coisa que eu vejo com frequência é quando a gente fala de diversidade, ou os grupos ferrenhos das proteções, né, que levantam barreiras e paredes para defender quaisquer que sejam as diversidades. E eu não estou dizendo que não deva ser defendido, eu estou dizendo uma outra coisa que eu já vou complementar. E a outra parte que arrepia. Né, fazer diversidade, putz, já é um tema trabalhoso para mim. E como quando você vai debater ideias que está além, a diversidade, seja ela no âmbito que ela for, ela é uma das pontas ou pequenos núcleos, talvez até cortinas de fumaça hoje, não pela sua relevância e sua importância, mas porque acabou se perdendo, né, corporativamente, nas grandes organizações, O o que é o foco. cerne e o foco, que é a ideia. Quando você vai para o simples, a gente sempre fala que muitas vezes a solução de grandes problemas está em você voltar para o simples. A Exato. coisa vai tomando uma dimensão, uma proporção de reatividade e de imposições tão grande que se perde o fio da meada do que é importante. Exato. E quando a gente. E a proposta daqui hoje é isso, né? A gente É fala, retomar esse fio da meada, entender o que faz sentido exato. e o que é o exagero, né? É isso, eu acho que pontuar o que é importante é a objetividade na comunicação. É Vamos isso. pontuar o que é importante. Em qualquer discussão que se coloque à mesa sobre diversidade, sobre representatividade, a primeira coisa que não se pode perder é o respeito à ideia. Exato. É isso. Diversificar com composição É isso. e não com oposição. Com oposição. É você diversificar tendo. Haverão conflitinhos. Né? E o conflito é bom, é isso que eu falo. Necessário. É isso que eu falo. É muito difícil você trabalhar no ambiente do confronto. É isso. Né? Eu não estou aqui para confrontar você, para brigar com você porque você tem uma ideia diferente da minha, ou porque você enxerga um mundo diferente do meu, ou porque você fez escolhas diferentes das minhas. Não é isso. A gente está aqui para ter um conflito de ideias que vai fazer todo mundo crescer. Esse é o ponto. Né? Porque se todo mundo pensa igual, a chance de você encontrar um caminho diferente, um caminho que faça mais sentido, um caminho que dê mais resultado para a empresa, diminui. Muito. Porque está todo mundo no mesmo caminho. Sim. Agora, se ali dentro você abre o precedente para pessoas que têm ideias diferentes, ideias que conflitam com aquelas que estão lá, e você está aberto a ouvir essas ideias e a entender como é que essas ideias podem agregar valor para o universo da empresa, pronto, chegamos aonde a gente queria. E esse comportamento, eu falo que a gente não repete padrão de comportamento em um único lugar na vida, né? Se você, não, eu sou super aberto pro tema X e super fechado pro tema Y, eu não aceito o tema Y, então desculpa. Tem 50% seu aceita quando é confortável, 50% seu totalmente rechaça porque você não domina ou porque você não reconhece. E é aí que começam os grandes embates vazios. Exato. Né? Porque tem coisas que a gente quer militar, tem coisas que a gente acredita do fundo da alma, e eu vou colocar aqui, né, uma das polêmicas da comunicação. A verdade e a justiça, elas são muito polares. Minha primeira formação, eu sou advogada. Eu aprendi a duras penas. Quando eu era menina, me formei. Nossa, tudo era justiça. O que era justo, o que era injusto. O que é verdade, o que não é verdade. Mas aí, todo esse conceito, ele vem recheado. Ele vem recheado da visão, dos olhos que o veem. Exatamente. Ele vem recheado de pré-ocupações, de pré-afirmações, de pré-vivências. Então, acho que o primeiro convite para você abraçar a diversidade na tua vida, em qualquer área, falando sobre a composição de ideias, é baixar as suas barreiras individuais ao que é diferente ou desconhecido. Exatamente. Eu tenho uma experiência, Érica, pessoal. O meu avô sempre dizia pra gente assim: antes de você falar alguma coisa sobre a posição de uma pessoa, vista o sapato dela. Olha que importante. Meu avô sempre falava isso. E eu ouvi aquilo durante a minha vida toda e eu ficava pensando, gente, do que será que ele está falando? Né? E você vai entendendo ao longo do tempo. E aí teve um momento na minha vida
que a empresa que eu trabalhava tinha algumas ações sociais, enfim, com organizações não governamentais, uma série de ações aqui e ali. E aí eu fui participar de uma dessas ações e a gente foi num evento, numa fundação chamada Fundação Dorina Novil, que é para pessoas surdas. E eu sempre tive uma sensação, assim, pessoal, e era só uma sensação mesmo, de que a deficiência visual provavelmente era a pior deficiência que uma pessoa podia ter. Tá. Porque você fala assim, pô, a pessoa não enxerga. É muito difícil você viver num mundo em que alguém está falando sobre coisas que você não está vendo. Sim, você não tem representação daquilo. E eu descobri que a deficiência auditiva é tão ou mais difícil do que a visual. Porque a visual ainda é possível ver, a pessoa detecta, a auditiva a pessoa não detecta. Nada. Ela não ouve, ela está segregada do mundo. O interlocutor não tem nenhuma chance. A pessoa que nasceu sem escutar, Surda, ela está isolada do mundo. É. Só que você não tem essa dimensão enquanto você não entra em contato com aquele universo, com aquela diversidade. E aí lá eles têm um exercício que eles colocam no ouvido da gente, uma coisa que bloqueia completamente o som. Você já viu um estudo social, um experimento social que já fizeram para pessoas, para simular a velhice? Não. Existe um experimento que é muito sobre vestir o sapato do outro, e aí pegam pessoas e colocam pesos nas pernas, aquelas coisas de ir para academia, colocam um óculos embaçado, colocam tampões para dificultar a audição, que são todas as perdas, né? Que a idade vai dando. A idade tem uma tendência a tirar, né? Então, todas aquelas proficiências que a gente vai perder com a idade. E aí colocaram pessoas jovens para fazer atividades assim, tipo, vou até a praça, mas com aqueles pesos nas pernas, sem enxergar direito, sem ouvir direito. E isso trouxe empatia, né? Os experimentos sociais, eles são para as pessoas vivenciarem o espaço do outro. Você colocar o pé no sapato do outro. Mas olha que interessante, né? Teu avô te dava uma lição de empatia maravilhosa, né? E olha como é fácil distorcer, né, Cláudia? Porque hoje o que eu ouço muito, eu acho uma fala muito excludente, que saiu dos grupos de diversidade. Vamos fazer uma pontuação bem importante aqui, que é uma ação de exclusão. Por exemplo, se você vai entrar num grupo de diversidade e você não está no lugar, você não pertence ao grupo X ou ao grupo Y, é muito fácil hoje você ouvir. Você não tem um lugar de fala sobre isso. Isso é excludente, gente. É isso mesmo. Como é que você quer ser inserido? Você quer se você não insere. Se a sua primeira ação para toda a discussão é excluir. Então, se você está reproduzindo, tudo bem que você está reproduzindo inconscientemente, tudo bem que, ok, mas vamos começar a parar e olhar para isso. E aí, Érica, a gente está... eu gosto muito dessa... Você falou da inclusão e, assim, quando a gente pensa em inclusão, o que vem à cabeça? Quando você fala assim, eu preciso incluir uma pessoa... E nem precisamos falar de diversidade. Vamos supor que está chegando uma pessoa nova na empresa... Né? E ela precisa ser incluída no ambiente. O que te vem à cabeça? O que você pensa assim? O que eu tenho que fazer para incluir essa pessoa? Vou me apresentar e descobrir o que ela faz, quem é ela, né? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos entender quais são as ideias que ela tem. Vamos entender qual é a formação dela. Vamos entender qual é a experiência dela. Vamos entender o que ela tem de diferente e o que ela traz de fora que a gente não faz aqui. E é muito legal, sabe por quê? Quando você fala de grupos de diversidade lá no mundo corporativo, para questões de PCD, que são questões físicas limitantes, é muito importante essa comunicação para você compreender o alcance ou o impacto de uma deficiência em determinada desenvolvimento de uma atividade. E nós estamos falando de trabalho. A pessoa foi contratada para desenvolver um trabalho. E ela pode ter algum tipo de dificuldade a partir de uma deficiência e ser de um grupo de diversidade. Isso é importante, essa comunicação livre, para a pessoa poder se expressar e o grupo também se adequar e incluir de forma hegemônica. Genuína. Agora, o que me incomoda hoje nas comunicações
o tempo todo, esse colocar essas diversidades como anteparo antes do que importa. Exatamente. Isso me dá um nervinho, isso aí me dá um bode, como eu gosto de dizer. E dá em todo mundo, né? Será? E eu acho que sim, Érica. E dá, especialmente no ambiente de trabalho, porque algumas pessoas, e de novo, isso é do ser humano, algumas pessoas vão usar Sim. A diversidade como uma desculpa. Sim, como uma muleta. Como uma muleta. Então, tudo que acontece... mas é porque Eu sou do grupo da eu sou do diversidade. grupo X. Seja ele qual for. Sim, ele, não né? estou falando de qualquer Não coisa. estamos falando de nenhum. Porque eu sou de um grupo, de uma minoria. Né? Então, assim, a gente precisa tirar isso da frente, porque não existe mais. Porque a beleza da empresa, a beleza do mundo, né? Que a gente que trabalha aqui o ambiente empresarial, que é o nosso foco. Mas a beleza do mundo é o diferente. Porque você imagina assim, imagina se você olhasse para o quadro do Van Gogh dos girassóis e ele fosse inteiro de um único amarelo. Todos os girassóis inteirinhos, assim, não tem um morrendo. Qual é a graça que teria aquele quadro? A beleza de uma obra de arte é a diversidade de cores, é a diversidade do desenho. A diversidade de escolas, onde você pode... A beleza da natureza qual é? Quando você vai para um ambiente natural, para um deserto, para uma geleira, para uma floresta, o que é o bonito ali? O bonito é você olhar as diferenças que tem entre as árvores, entre os animais, entre o gelo. Você vai para a Patagônia, quando você chega na Patagônia, a primeira coisa que os guias falam é assim, aqui você tem não sei quantos centenas de tons de azul. É isso. O bonito é o diferente. O bonito é a diversidade das coisas. E a composição da diversidade. A diversidade... Essa pluralidade é o que traz o crescimento. O que destoa, então, justamente, é você querer ficar trazendo para foco uma diversidade. Quando você está pensando num coletivo, a diversidade ela deveria estar pautada no direito de coexistir, sem que aquilo seja, a primeira coisa que precisa ser olhada o tempo todo e também a última coisa que deve ser olhada. E tem que ser olhada na justa posição da relevância do assunto. E outra coisa que eu acho que você falou bem no início, da história do mimimi e tal, hoje muitas pessoas se colocam numa situação assim, que qualquer coisa que é dito é classificado como agressivo. Né? Como, a pessoa está sendo preconceituosa. Sim. Então, é a história das palavras. Se perguntar, o que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com isso? Né? Sabe que eu já tive uma situação, eu estava numa reunião uma vez de marketing, e no direito, a gente usava, antigamente, muito a palavra denegrir. Né? Então... É um vocabulário que era muito recorrente no direito. Eu estava fazendo uma reunião com o pessoal do marketing e eu usei essa palavra. Imediatamente a pessoa para a reunião, uma das pessoas que estavam comigo para a reunião e falou assim, Érica, você não deveria usar essa palavra. Eu parei e falei, opa, tangi em algum lugar ali que não precisava, não devia. Falei, é verdade? Por quê? Porque essa palavra ela é muito preconceituosa. Eu falei, é verdade? Então me explique. Ótimo que você... Expliquei que eu venho do ramo do direito, ali a gente usa muito essa palavra, ou usava, e por que eu não deveria mais usar? A pessoa, educadamente, me explicou por que eu não deveria usar mais a palavra denegrir, porque ela está relacionada a ter menos valor por causa que está relacionada a um negro, né? E na semântica dela, então não se usa. Eu agradeci a aula, breve, porque foi uma coisa curta, e a reunião continuou. Não haviam animosidades. Havia um espaço para a ignorância e para o outro ensinar. Pronto, acabou. Não houveram ofendidos, ofensores, ofensas. Como é que se chama isso, Érica? Isso se chama respeito. A palavra de ordem para qualquer coisa, e especialmente para a diversidade, é respeito. É você respeitar. Você pode até não gostar. Você pode até não aceitar a ideia do outro, as escolhas do outro. Você pode tudo, mas você tem que respeitar. Assim como, se você quer ser respeitado nas suas negações,
você também tem que aprender a respeitar espaço, né? o outro nas suas afirmações. E quando a gente fala aqui, o canal fala muito, vem muito para compor sobre liderança consciente e a gente trazer, né? Como a gente vai trabalhar sob a ótica da comunicação, dessa liderança consciente, Cláudia, toda essa gama de informações que vem nessa pílula da diversidade, porque nós trouxemos na página 1, que é o conflito de ideias. Exato. Eu vou você colocar. Então, voltando lá na página 1, como é que a liderança consciente deve se comportar mediante toda essa adoração de pílula e tiragem de foco do que é importante sobre defesa das diversidades? Como é que um líder, né, que está com consciência, ele traz todo mundo de volta para o lugar certo? É isso. Para um lugar, acho que vou trocar a palavra aqui, não é o lugar certo, é o lugar construtivo. Né? Como o certo é polar, vamos trazer aqui. E o lugar para onde a empresa tem que ir. É isso. Vamos lembrar, nós estamos falando de ambiente corporativo. A empresa, ela tem um objetivo, ela tem um foco. As lideranças, primeiro elas são o espelho da empresa. Sim. E são o espelho das suas equipes também. Né? Você olha um líder e você entende quem é a equipe dele. Sim. Você olha uma equipe e você entende quem é o líder daquela equipe. Isso é uma via de mão dupla, né? Então, assim, o líder ele tem que ter certeza de qual é o seu papel. Sim. Ele tem que saber lidar com essa nova realidade. Hoje em dia, se você entrar no Google, você vai encontrar algumas dezenas de cursos de MBA, de pós-graduação em gestão da diversidade, para você ver o tamanho que ficou esse negócio. Que ficou e o tamanho da dificuldade da liderança lidar com isso. Então, assim, o caminho vamos conversar? Não adianta a gente querer fugir. Não tem mais volta, sabe aquela coisa assim? A gente já andou até aqui. Não dá para colocar isso lá e fingir que não dá. Não dá para você falar assim, eu vou deixa isso aqui passar aqui do meu lado e eu vou ficar aqui. Não tem mais jeito. Então, quem é líder de equipe tem que vestir esse chapéu. Sim. De dizer assim, temos aqui uma nova realidade, a diversidade existe. Como é que eu vou usar isso como oportunidade e não como problema? E colocar na medida certa, né? O que é pauta de importância, tanto para as pessoas que precisam ser protegidas ou precisam ser vistas, na medida certa, e o que é chuva de arroz que o líder precisa tirar. Exato. É o líder que olha e fala, isso aqui é relevante e absolutamente pertinente para a gente discutir acerca do que é o trabalho, do que é o desenvolvimento das equipes, do que é a estratégia da empresa. Exato. E tudo mais. Isso aqui é a letria. Isso aqui é cortina de fumaça. Então, isso aqui nós não discutimos aqui. Não. Então, assim, e é o líder que precisa ter esse discernimento. Ele tem que dar o tom. Ele precisa dar o tom. É isso. E como é que a gente faz isso, né? Porque a gente diz em comunicação que o óbvio não existe. Primeiro de tudo, fazer treinamentos. As pessoas, o óbvio não existe para a comunicação, para comportamento, porque o comportamento se amolda a partir do treinamento em comunicação. A comunicação ela vai fazendo aquele viés que o comportamento vai mudando, os padrões vão mudando. Então a gente precisa ensinar as pessoas como lidar, como treinar, fazer treinamentos mesmo, né? Treinar palavras, né? E ter um ambiente aberto para que as pessoas possam ser corrigidas sem animosidade e possam se rever sem também retaliação. Exato. Né? Um espaço em que está aberto. Falou, olha, Érica, você falou uma palavra que não é legal. E tá tudo, verdade, por quê? Tá me explica. Me explica que eu... Não tem problema. Não fazia ideia. Ótimo, nunca mais vou falar. Ou se eu falar de novo, pelo amor de Deus, né? Ainda passei por um tempo, depois daquela que eu aprendi com a pessoa. Porque você está habituado, é o que você falou, é o treinamento. Você está habituado a usar uma palavra ou a se comportar de uma maneira que agora não tem mais sentido você agir daquela maneira ou falar aquela palavra. Então, é o treino. E outra, definir também e implementar políticas de diversidade com foco em inclusão e só. Não é aquilo, a não ser que você trabalhe numa ONG cujo objeto é esse. Aí você pode fazer o que você quiser. É isso. Se você está numa empresa, outra empresa, de qualquer outro ramo, cujo objeto da ação ali não seja diversidade, esse é um assunto paralelo. É um assunto paralelo. Ele existe, ele está ali e ele é importante de novo. Por quê? Porque você cria
o ambiente da diversidade de ideias e a empresa hoje precisa de diversidade de ideias. Já passou a época em que uma empresa ficava 20 anos fazendo o mesmo produto. Até porque, Cláudia, a gente nem citou aqui, mas eu acho muito válido a gente também pincelar sobre isso, porque daqui a pouco a gente vai ter diversidade de geração. Porque todo mundo fala Tem, geração Z, não tem geração dúvida. Y, Já tem a diversidade de geração. Se você tem que pensar que você tem que incluir, a ideia de você trabalhar a diversidade e a inclusão, então, de novo, volta para a página 1 e é diversidade de ideias, treinamento em comportamento para absorção de diversidade de ideias. E aí você vai estar pronto, você não vai ter mais todo esse problema que se criou nas relações corporativas, onde tudo é um problema. O cara da diversidade do PCD, ele é um problema, o cara da diversidade de gênero, ele é um problema, o cara da diversidade religiosa é um problema, o cara da diversidade etária, porque o cara é muito novo, ele é da geração Y, Z, mais, menos, e aí todo mundo é problema. Então, se todo mundo é problema, quem tá certo? Exato. Quem tá são? É isso aí. É isso mesmo. E a questão é, eu volto e vou repetir, vou bater muito nessa tecla. A gente tem que ter como norte que o que resolve isso tudo é respeito. É isso. Se você tiver a consciência de que você tem que respeitar... E não é só da boca pra fora. Não. Não é sair da reunião, que é muita coisa que eu vejo. O pessoal polido na mesa de reunião, porque tá lá na firma. Aí chega ali e fica de... Pô, aquela palhaçada daquela reunião, Exatamente. Aquela turma do mimimi. Não, gente, isso é comportamento. Isso é comportamento. Isso é comportamento. Exatamente. Então, assim, você criar a responsabilidade de minimamente ser íntegra. Ou íntegra. Exato. Você está ali, se tá difícil pra você, coloque na mesa e fala assim, gente, olha, eu não tô lidando com isso ainda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu ainda luto com esse tema. Exato. Ainda pra mim, eu não tô conseguindo digerir. É difícil. Me ajuda aqui. Pega na minha mão e me leva. É isso. Porque muitas vezes, e tá tudo bem se você for desse grupo. A questão toda é que a diversidade e a inclusão está para todo mundo. Gente, nós, graças a Deus, enquanto seres humanos somos diversos, né? O que a sociedade hoje tenta fazer com toda a população é massificar, porque massificando fica mais fácil de encabrestar o gado. Exatamente. Mas de verdade, graças a Deus, nós somos diversos. E aqui no Brasil ainda, em que vem de tudo quanto é origem, tudo quanto é raça. E nós temos uma característica natural de acolhimento. Exato. Essa é outra coisa que aqui no Brasil facilita. Sim. Né? A gente acolhe bem as pessoas. Sim. Você, quando você viaja para o exterior, por exemplo, se você não fala a língua do país que você vai ter inúmeras dificuldades. Sim. Agora, qualquer pessoa que vem aqui para o Brasil falando qualquer língua, A gente dá um jeito. Alguém dá um jeito. Pega o cara pela mão na rua, entendeu? Aqui no Brasil a gente é assim, porque é da natureza do brasileiro. Então isso já ajuda você lidar com a diversidade, mas não resolve o problema. Porque muitas vezes aqui no Brasil o que eu vejo é isso, todo mundo é muito amigo, não sei o que lá, mas quando vira as costas... Alguém mete o pau, faz uma piadinha, faz uma gracinha. E é a palhaçada na reunião eu tô me comportando, eu tô super, né? É a falta de integridade. É isso. Você tem que ser íntegro naquilo que você faz, naquilo que você acredita, naquilo que você fala. Uma frase que eu também ouço muito dos grupos, né, de corporativo, quando você tá num certo grupo que não tá presente uma diversidade específica em que se quer falar, fala assim, aqui a gente pode falar porque não tem do grupo. Mas, gente, você não pode falar em lugar nenhum. As coisas que são inapropriadas, elas são inapropriadas na igreja, no boteco, na fila do banco, no açougue, elas são inapropriadas. Elas... Não importa se tem ou não tem pessoas de qualquer tipo de diversidade, não importa. Porque não adianta você... Agora eu tô falando com você que está nos ouvindo, que está nos assistindo e que sente talvez uma dificuldade. Quebra esse padrão. Quebra esse padrão, meu amigo. Levanta a mão e resolve. Quebra o padrão de passar o pano e fazer na frente dos outros para inglês ver. Exato. Se você começar a ter uma atitude, né, congruente e coerente, onde, eu sei que eu tenho dificuldade, eu ainda falo umas piadas ali inapropriadas, não sei o quê, mas eu tô aqui me policiando, eu peço para pessoas do meu, eu falo assim, olha, quando você perceber que eu tô fazendo uma piada que não é tão, dá um toque me avisa, mim, não sei o quê. Mas se você estiver se cuidando para ir para um lugar melhor, então você está fazendo esse trânsito das ideias dentro da tua vida. Quando você está só para inglês ver e não se importa se aquilo, depois que não tem grupos ali representados eu posso falar, então você está sedimentando o padrão anterior. E aí, tudo que é novo vira mimimi. Exato. Só que, na verdade, talvez as pessoas que estão
ali taxando tudo tão de mimimi sejam os dinossauros, porque é uma reflexão que eu sempre trago para grupos que vêm conversar comigo sobre essa coisa do grupo do mimimi, sobre o grupo do não sei o quê. A única pergunta que eu faço é assim, Cláudia, e se esse for o novo normal, qual é o seu lugar na sociedade? É, Porque vamos falar a verdade, coisas que se faziam quando a gente era criança, tem várias coisas que... Gente, vamos falar assim, ó, simples assim, propaganda do chocolatinho, do cigarrilho, do pan. não tem mais. Uma coisa inaceitabilíssima e já foi altamente difundido. Então, assim, se eu acho que aquilo é mimimi, eu estou indo na contramão É, da evolução e estou sendo o dinossauro, ou será que o mundo inteiro está errado? exato. Então, será que, e de novo, né, Cláudia, a energia que eu gasto para mudar os padrões limitantes e criar novos padrões impulsionantes é a mesma que eu uso Para para resistir. Exato. É isso. E aí, assim, quando a gente fala, quando eu insisto muito nessa coisa do respeito, né? O respeito ele tem que ser permanente e mútuo. Sim, É uma via de mão dupla, sim. né? Se houver respeito entre as pessoas, e isso vale para qualquer lugar do mundo, né? Fica mais fácil de conviver, fica mais fácil de crescer como organização. Sim. Né? Eu gosto muito dessa coisa da diversidade de ideias, eu acho que isso impulsiona os É um os plantel negócios para maravilhoso. frente. Sim. Né? É só porque a gente tem diversidade de ideias que a gente está onde está. A gente só supera crises e problemas na diversidade de ideias. Exato. Né? Na hora que você cria um conflito, eu penso de um jeito, você pensa de outro, a gente discute na linha do respeito entre a sua ideia e a minha Isso é ideia. uma discussão de composição, Exatamente. não um embate, Exato. que é diferente. E não é uma discussão pessoal, é uma discussão profissional. E qual é a diferença, né, da discussão de embate, né, de oposição para a discussão de composição? É tênue, mas é a forma do comportamento como você vem. Quando você vem para uma discussão para compor, você está entregando um ponto de vista. Quando você vem para uma discussão para opor, você está querendo convencer o outro. Exato. É isso. E aí, eu gosto de falar também uma coisa que assim, a diversidade, ela navega dentro de um contexto nas organizações que exigem não só da liderança, mas principalmente da liderança, uma atitude, Érica, de pacificação. Sim. Hoje, o que eu vejo muito, as pessoas perderam a sua capacidade de pacificar. Em tudo. Fica todo mundo jogando querosene na fogueira. Exato. Né? Em vez de você dizer coisas e tomar atitudes que pacifiquem as discussões para que elas caminhem num lugar de construção de Sim. novas ideias, as pessoas ficam botando pilha. A questão toda é a seguinte, é o vício do atrito, né? Em E comportamento a gente diz isso, porque você passar por momentos turbulentos de uma discussão para chegar a um denominador comum e resolver uma coisa, talvez seja um passo que precisa ser dado a esse atrito e conflito de ideias para se chegar a um denominador comum. E muitas vezes isso é pertinente e necessário. Agora, outra coisa é a pessoa ser imbuída e estar absolutamente viciada em conflito. Quando a pessoa está viciada em conflito, ela vem para alimentar um vício. A pessoa que come para se alimentar, ela come o essencial para se satisfazer. A pessoa que tem compulsão alimentar, come para saciar uma emoção de abandono. A mesma coisa é a pessoa que gosta do conflito. Ela não tem relações em que ela se conflita. Ela tem conflitos para se relacionar. Você sabe que quando eu fiz faculdade, existia uma linha de pensamento administrativo que era a gestão por conflitos. Olha, verdade, eu já ouvi falar disso. É isso. Existia uma linha de gestão Sim. que se chamava gestão por conflitos. Veio direto do que eram, guerra. que era um estilo de gestão de equipes aonde o líder criava conflitos para ele se manter numa posição de liderança. Olha que coisa louca. Dividir para dominar. Exato. Então, você evita que as pessoas criem alianças embaixo de você e que elas se entendam, porque você tem medo que elas se entendendo
se entendendo, você não faça mais a diferença. Você... Sistemicamente, a gente fala que isso aí é herança das épocas das coroas. É isso. Então, assim, veja você que eu estou falando de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, mas isso era uma realidade. Sim, e se ensinava isso na escola. Se ensinava isso na escola. Sim. E hoje, quer dizer, isso é inimaginável. Estratégia de guerra. Quer dizer, hoje você dentro de uma organização, se você for um cara que quer administrar por conflito, você tá morto, você tá frito, né? Porque você não consegue... Tá com dias contados. Você não consegue caminhar. Né? Então, é importante você como líder, né? E todas as lideranças e em todos os níveis que a gente tem trabalhado a liderança, entender assim, qual é o objetivo da empresa? Qual é a estratégia da empresa? Eu não posso perder de vista que eu tenho que trabalhar tudo que for diferente, tudo que for agregador, tudo que for possível para chegar naquele meu objetivo final. Sim. Quando todo mundo está com foco no objetivo, o caminho ele é de composição e reestruturação e organização. Um dia um colega meu me deu uma aula sobre futebol. Eu gosto de futebol, mas não entendo quase nada. E aí ele disse, estávamos falando dos jogadores, da postura dos jogadores, e tem jogadores que são muito agressivos e conflituosos e confrontam os outros e tal. E aí ele disse assim, falando de um A e de um B, para não dar nomes. Ele falou, o jogador A, todo mundo quer bater no cara, quer quebrar o cara, quer derrubar o cara. Por quê? Porque ele é um cara que confronta o adversário. Ele não dá um drible com o objetivo de ir para frente, de ir para o gol. Ele dá um drible com o objetivo de humilhar o adversário. Já o jogador B... que faz a mesma coisa que o jogador A faz, que dribla, que faz graça, que não sei o quê... Como ele tem um foco e tudo que ele faz em direção ao gol, Sim. Ninguém chuta o cara. E aí eu fiquei prestando atenção naquilo e falei assim... A gloriosa ação e reação. Isso faz sentido. Né? Isso faz sentido porque qual é a diferença aí? Né? Enorme. É o comportamento, Érica. É a intenção. É o que você está comunicando para o outro. Eu estou comunicando para o outro, eu vou te humilhar aqui na frente do estádio inteiro. E você acha que o jogador que está driblando, ele está falando para o outro que ele está humilhando? Não. Em ações, ele está demonstrando, ele está passando a frequência. E quem é da briga vai vir para a briga. E quem é da paz vai se afastar. Né? Ou vai fazer aquele e vai tirar. Mas assim, eu acho que é muito legal a gente pensar assim, o último convite, né? Para convencer ou para trazer uma ideia de o porquê. Você líder, você que está em gestão de equipes, você que está líder da sua vida. Fazer a indexação aí da diversidade na sua vida de forma comportamental. Nas empresas, o que se ganha, né? Ganha-se inovação e criatividade. Né? Ganha-se melhoria de desempenho. As pessoas acabam se sentindo... Existe uma regra na mediação, que eu não sei se eu já falei aqui, mas se eu já falei, fala de novo porque é bom lembrar. Em mediação, a gente diz que todas as vezes que as partes se sentem compondo uma solução, elas têm a tendência muito maior a participar da execução para a finalização do projeto. Quando os projetos eles são enfiados goela abaixo, as pessoas não se sentem participantes, elas têm uma tendência a refutar, a criar uma resistência. Resistências N. Então, quando você melhora essa inclusão da diversidade de ideias e tudo, você melhora desempenho e você melhora clima organizacional. Ambiente, exatamente. Logo, você diminui turnover. É isso. Porque existe... Você vai sair daquela linha de liderança de atrito, né, de conflito, para ir para um lugar de composição. E quanto mais jovens as pessoas estão no mercado de trabalho, mais elas têm uma energia sutil. Os jovens têm uma energia sutil. Né? Quando a gente fala que eles são de mimimi, que eles são tudo feito de papel arroz, é porque eles têm uma energia muito sutil. Nós, para eles, parecemos assim neandertais. Do que a gente aguentava de porrada, do que eles aguentam outras coisas. Talvez a gente não saiba denominar aqui. Ou levaria mais 3 podcasts para a gente denominar. Mas todo mundo tem sua relevância. Todo mundo tem o seu saber e a sua necessidade de crescer. Se estamos aqui, nós não somos seres perfeitos. Nós estamos para mudar. A proposta aqui não é nascer pedra, viver pedra, morrer pedra. Aqui a proposta é nascer um bebê, crescer, evoluir, se despertar, se expandir e terminar a vida da melhor forma possível.
E agora você falou um negócio assim, eu tenho visto muito, a gente que circula no ambiente empresarial e conversa muito com as pessoas, uma recorrência de todo mundo reclamando muito do ambiente, Sim, né? E voltando a uma coisa que a gente já falou aqui, quer dizer, o ambiente no pós-pandemia, ele é um ambiente completamente diferente, porque as pessoas experimentaram o ambiente da solidão, sim. que muita gente não conhecia, É. né? E agora, já há algum tempo, voltamos para o ambiente da convivência. E os ambientes ficam muito mais pesados do ponto de vista de energia, de clima organizacional mesmo, quando você não lida bem com a diversidade. Sim. Cria como a famigerada torta de climão, né? E aí isso traz para a empresa um desserviço, né? É como se você estivesse jogando contra seu time o tempo todo. Você investe em treinamento, você investe não sei o quê, você investe lá e coloca programas e políticas de diversidade, só que você se perde no caminho, E aí, você não cumpre as próprias métricas. em vez de você estar preocupado com o seu concorrente do lado de fora, fica todo mundo tentando resolver o problema dentro da empresa. Fica um querendo brigar com o outro dentro da empresa por causa de um confronto de ideias ou de diversidades, ou seja lá do que for. Então, a gente precisa parar com isso. Né? Essa animosidade de competição, ela precisa estar da porta para fora. Exatamente. Da porta para dentro tem que estar redondo. Tem que estar redondo. Tem que estar azeitado. É isso. E você criar essa possibilidade traz para a empresa um crescimento enorme. Por que as startups dão tão certo? Todo mundo é do mesmo foco. E porque as pessoas são diferentes. Você pega as startups, você tem os caras mais diferentes do mundo que se encontraram ali e criam um negócio e vão em frente. Aquela coisa, as pessoas estão com foco em criar e não em se sobrepor. Porque é o grande lance. Né? Então, gente, eu acho que a gente trouxe um conteúdo sobre diversidade que vale muito a reflexão sobre comportamento, mudança e responsabilidade individual de comportamento. Você não faz a diferença só para inglês ver, da porta para fora, você tem que fazer a diferença da porta para dentro, esse aceitar ideias, e muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes não é agradável, você tem que quebrar muitos paradigmas, você tem que quebrar muitas crenças, muitas coisas que você viu antes, você tem que desestruturar e desorganizar várias certezas da sua vida para se acoplar a novas ideias. E isso é desconfortável, mas é tão desconfortável quanto construtivo. Então, assim, encorajem-se. Encorajem-se de desconstruir padrões, ideias sedimentadas, petrificadas, porque se você tiver um comportamento em que você não começa a ir para esse desconforto construtivo, você vai sim se tornar um dinossauro. Então, assim, diversidade, ela não é só de gênero, religião, cor, ela não é. A diversidade é o grande combustível da humanidade. Só estamos evoluindo porque somos diversos. Senão já tinha todo mundo morrido de gripe espanhola, de não sei o quê. É isso, então diversidade é sobrevivência. Eu acho que o que eu vou deixar aqui agora é um convite para você trabalhar a palavra diversidade, até o nosso próximo encontro, associando-a como um convite. Um convite a uma oportunidade, a um crescimento pessoal, profissional. E eu fico, assim, às vezes as pessoas me perguntam assim: Cláudia, o que você tem medo? Eu tenho medo de não mudar. É isso que eu tenho medo, de ficar a mesma pessoa durante a minha vida toda. Porque é importante mudar. E você só muda. Serviço, né? E você só muda se você aceitar que tem coisas diferentes daquilo que você era. É isso. Eu acho que o último aqui, pra gente ir encerrando, uma última dica de ouro, né? É a gente despolarizar a palavra e o conceito. Eu gosto muito eu uso muito na minha vida, sabe? A intencionalidade de comunicar, a despolarização. As coisas só são coisas. Os conceitos só são conceitos. A gente faz deles bons ou ruins com as nossas cargas emocionais, egóicas de vivência. Então, quando você traz uma palavra ou um ponto ali como neutro,
E se convida a falar assim, o que que eu faço sobre isso? Se eu deixar ele no neutro, pô, diversidade é uma porcaria. Não. Pô, diversidade é maravilhoso. Não, diversidade é diversidade. Como eu posso me utilizar da melhor forma da diversidade para fazer a mim, minha equipe, meu grupo crescer? É Então isso. você está fazendo algo de bom com algo neutro. Quando você coloca na conta do negativo, você já sai queimando a largada pro não, É né? isso. É isso. E se você coloca muito na ponta do positivo também, Aí vira um mundo de bola. aí Aí vira um pronto. mundo Aí de você bola. não sai do lugar. Que são Então, as polaridades, é isso. né? É O isso. neutro é o lugar da construção porque você começa a construir caminhos de ideias novas e diferentes. É isso. Então eu espero que esse episódio tenha trazido aí algum tipo de construção para você saber lidar com as diversidades da sua vida pessoal, profissional, corporativa, enfim, dos seus grupos e que você tenha se divertido tanto quanto a gente. Eu espero poder te ver no nosso próximo episódio. Cláudia, de novo, muito obrigada. Foi maravilhoso. Um prazer inenarrável. É sempre uma delícia, né? Esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo. Nós daqui a pouco vamos entrar num próximo capítulo, né, Érica, de ter convidados aqui, né? Então, se você estiver animado a vir conversar com a gente também, pode entrar em contato e chamar a gente lá, que a gente daqui a pouco vai começar a convidar as pessoas e colocar esses temas sempre de uma maneira muito leve e descontraída aqui para a gente crescer junto. E como sempre, lembrando, nossos queridos e queridas, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtiu, compartilha, porque pra gente é importante, dá o teu feedback, acessa o sininho ali para quando tiver novos episódios você ser avisado em primeira mão. E eu espero que nossa construção de conhecimento tenha contribuído com você hoje. Até lá. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.